Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Estou aqui novamente agora com o Ed retornando. Tudo bom, Ed? E aí, professor, como é que você tá? Eu estou bem, graças a Deus. E você? Tô bem. Acho que o pessoal percebeu aí a mudança do cenário, né? Acho que vai ser o podcast com o melhor áudio aí de todos. É isso aí. Vamos lá. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala. Lembrando aqui, no dia 9 de novembro, terá o 23º Congresso do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eu tive a honra de ser convidado lá para coordenar e moderar o painel sobre startups, governança corporativa e captura de valor. Então, para quem estiver em São Paulo, morar em São Paulo, estiver passando por São Paulo, dia 9 de novembro, é só entrar aí no site do IBGC. Bem, vamos lá, Ed, começar sem mais delongas? Pode começar aí só falar que eu estarei presente aí também, o pessoal que gosta não só dessa temática de governança corporativa, mas toda a temática de ESG, né, que está em alta. Acho que vai ser super válido aí o evento. Legal, o Ed vai estar lá também. No congresso são 2 dias, né, 9 e 10 de novembro. Eu estarei lá só no dia 9, quando eu vou participar do painel. E o Ed ficará lá 2 dias. Então, tudo que você imaginar sobre governança corporativa, ESG, tudo que está aí na pauta atual estará sendo discutido lá. É o maior congresso de governança corporativa da América Latina. Estejam presentes para quem quiser saber das estratégias empresariais. Então vamos lá, sem mais delongas, a primeira pergunta. Bom dia, professor. Sou o Marcos, de Cuiabá, Mato Grosso. Poderia fazer um vídeo falando sobre direita e esquerda? Já estudei sobre eles, mas gostaria de ouvi-lo para ver se minhas fontes eram boas. Vamos lá então, Marcos de Cuiabá, Mato Grosso. O Marcos está com uma dúvida aí sobre o que é direita e esquerda, fez várias consultas, várias leituras, e realmente é um termo assim, muito utilizado, principalmente atualmente, né? Amanhã, dia 30 de outubro, é a nossa eleição, é o segundo turno da eleição presidencial, e esse assunto fica muito em voga, até porque essa polarização ficou muito esse negócio de direita, esquerda, comunismo, capitalismo, e com certeza 99% das pessoas que utilizam essas variáveis para discutir não entendem bem esse conceito. E ele realmente é confuso, viu, Marcos? Então, vou ter que apelar aqui para tentar ser didático numa explicação um pouco mais histórica, né, de quando surgiu esse termo, que não é mais, digamos, compatível aí com as ideias atuais, mas serve para contextualizar e depois explicar mais ou menos, que é geralmente na mesma época aqui, o que aconteceu nessa época para definir direita e esquerda e depois como esse conceito evoluiu até hoje. Então, isso aí, na realidade, Marcos, esse conceito começou um pouquinho, eu vou ter que explicar um pouquinho antes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa tinha um regime ali, um Estado absolutista, né? Como todos conhecemos na história, o Estado absolutista é aquele que o Estado é do poder absoluto. E o poder absoluto era do rei, um poder imperial, né? Então, lá na França, como outros países europeus, os reis, né, eram os absolutistas, o Estado absoluto, né? E existia ali uma organização na sociedade que eles chamavam de 3 estados, né, os 3 estamentos, que era o termo utilizado na época, que organizava a sociedade. Então, para quem assiste os filmes aí, né, dessa época, da Idade Média, existiam ali esses 3 estamentos, ou os 3 estados, eram os nobres, né, a igreja, o clero e o povo. Aí as pessoas acham que o povo era só os camponeses, os mais pobres. Não, o povo também tinha a burguesia, né? Uma parte da burguesia, que seria hoje, digamos, uma classe média, né? Uma classe média até mais pro alto, mas que não fazia parte da nobreza. Então tinha esses 3 estamentos, que eram os nobres, o clero e o povo. E num Estado absolutista, o povo nunca teve muito poder. Na realidade, eles não tinham formalmente poder político, eles eram insignificantes, né? Os direitos políticos do povo. E o povo, inclusive, não tinha esses direitos políticos, e era que pagava a maior parte dos tributos. Ou seja, era o povo que sustentava esse Estado absolutista. E aí, voltando um pouquinho, né, bem antes da Revolução Francesa, no século XIV, o renascentismo, né, o movimento, a era renascentista, limitou um pouquinho o poder da igreja, mas reforçou o poder do rei. Então, ali
já teve ali mais absolutismo ainda no papel do rei, um pouquinho menos de poder da igreja, que foi o que levou até no século XVIII, quando foi a Revolução Francesa, esse negócio dos nobres, da igreja e do povo, né? Então, é como se a igreja tivesse descido um degrau, ficou abaixo do rei agora, nos 3 estamentos, nobreza, igreja e povo. E era uma coisa meio maioria absoluta, eram 3 votos, né? Cada um dessas organizações na sociedade, né, tinha direito a um voto. E, obviamente, até para quem assiste muito filme, você vê que a nobreza e o clero e a igreja sempre foi muito unido. Então, era sempre 2 contra 1. O povo sempre perdia em qualquer tipo de tentativa, né, de melhorar a situação do povo. Mas aí veio a era iluminista, né? Para quem, eu até falei de alguns livros aqui, eu vou acabar citando de novo. Para quem não sabe, a era iluminista é aquela que trouxe a razão, né, o conhecimento, a ciência, sobre todos os outros folclores, né, os outros, digamos, as superstições religiosas, esse tipo de coisa que existia. O iluminismo veio e deu um pouquinho mais de razão. E foi nessa era do iluminismo que começou, não só o conhecimento, né, mas a forma que a sociedade se organizava começou a ser questionada. Então, filósofos iluministas aí conhecidos, né, como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, né, Diderot, D'Alembert e muitos outros aí, foi quem pautou nessa discussão iluminista naquela época. E aí, dessas ideias iluministas, né, da razão contra a superstição, e que defendia a liberdade, o direito, né, da expressão de ideias, igualdade entre os homens, isso começou a ser questionado, né, começou a ser questionado o Estado absolutista. E aí, em 1789, para quem não sabe, foi exatamente o ano da Revolução Francesa, né? Tinha ali, o que foi o motivador da Revolução Francesa? Tinha uma grande crise econômica, seca nas plantações, os camponeses passando muita dificuldade, o povo como um todo, e inclusive a nobreza e o clero, né? Porque quem produzia era o povo, estava em dificuldade. Então começou a ter essa crise econômica, porque o povo não estava conseguindo produzir por uma questão climática, geográfica, né? Não estava conseguindo produzir, aí a nobreza e a igreja começou a se aliou para tentar obrigar o povo a produzir mais e pagar mais impostos, né? E o povo não era, digamos, não acessava aí o fruto do que ele produzia, a grande produção ia realmente para a nobreza e para a igreja, né? E aí os nobres, né, e a igreja e o clero começou a achar que essa crise econômica ia fazer com que o rei começasse a fazer a nobreza e o clero pagar imposto. Aí eles começaram a pressionar o rei para convocar uma assembleia lá e eles já se antecipando para eles não pagar imposto e aumentar o imposto só do estamento dos pobres, né? Então, a nobreza e a igreja convocou, né, essa assembleia, e só que o povo vendo, né, a armação falou, vai ser 2 contra 1, né? Viu toda essa movimentação, sabia que não ia ter espaço para eles, né, para decidir qualquer coisa ou outra. E o próprio povo, aí, a revelia do rei, né, convocaram uma assembleia constituinte. Tá? E aí, essa rebeldia desencadeou uma série de ações radicais, né? E chegou a mais famosa, que foi a tomada da Bastilha, né? A Bastilha era a prisão, e foi o início da Revolução Francesa, né? A tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789, né? O povo, né, o estamento povo, deu início à Revolução Francesa, acessando a Bastilha e libertando todos os presos, né? E aí, obviamente, o rei, vendo toda essa rebeldia, ficou com medo de ser deposto, né? Ele organizou tropas ali, né, leais a ele, com a nobreza e com a igreja, para tentar deter essa rebelião do povo. Mas o povo também se organizou com uma guarda nacional, né, naquela época, e conseguiu vencer aí as tropas do rei e da nobreza, né? Nesse momento, os nobres fugiram para outros reinos da Europa e o rei foi detido. E nesse mesmo ano, do início da Revolução, escreveu-se a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, defendendo a liberdade, a igualdade e propriedade para todo mundo, né, que naquela época o povo não tinha propriedades, né, era tudo da nobreza. E aí, 2 anos depois, se não me engano, em 1791, aí eles fizeram uma nova Constituição, né, e a Assembleia Constituinte foi desmobilizada e criaram ali uma Assembleia Legislativa, então, que passou aí a ser o palco, né, das disputas da sociedade como organização política ali já, com o povo ali tendo voz, tendo direito e tendo significância política. Por que eu contei toda essa história? Né? Para dizer que nesse momento
Para muitos aí que lê um pouquinho, sabe que teve um movimento ali chamado dos jacobinos contra os girondinos, né? E surgiu realmente a primeira noção ali do que é direita e esquerda. Porque por um simples motivo, né? Os girondinos ali, liderado pelo Danton e pelo Jean-Paul Marat, eram considerados de direita porque eles sentavam à direita, né? Eles eram mais moderados e queriam conservar ali o poder do rei, né? O poder real. E à esquerda sentavam os jacobinos nessa assembleia, liderada pelo Robespierre. E eles defendiam a criação de uma república e a limitação do poder real. Então, de um lado tinha os girondinos, que sentavam à direita, e aí já começa essa definição, né, do que é direita e esquerda. Então, os girondinos sentavam à direita, defendiam ali para conservar, né, o poder real, ou seja, e eles eram mais moderados. E à esquerda sentavam os jacobinos, liderados ali por Robespierre, que eles defendiam a criação de uma república. Ou seja, você criar uma república, você depõe o rei, né? E isso ia limitar o poder real. Então, aí surgiu o conceito de direita e esquerda justamente pelo lado que eles sentavam, né, nessa assembleia. Okay? Mas esse não define tanto. Se você vê aí algumas características, você vê que define até hoje o que é direita e esquerda, mas não tem mais tanto essa definição. E logo em seguida, que surgiu, logo em seguida, eu até citei outro livro aqui, acho que naquele podcast ou num vídeo que eu gravei falando de livros, né? De um livro do Edmund Burke. Ele é considerado um pai aí do conservadorismo, né? Reflexões sobre a Revolução na França. Acho que está até aqui o livro, eu citei esse tempo aí, mas se vocês pegarem o vídeo aí, vocês vão ver que tem essa citação aí desse livro do Burke, que ele defendia, né, a parte mais ligada à direita, que eram os conservadores, né? Então, a direita e a esquerda acabou criando, digamos, essa característica. A esquerda era a favor de transformações e mais direito para os pobres, e a direita era uma conservação do status quo da sociedade. Não queria muita mudança, queria só essa conservação. Então, aí começa esse conceito de conservadores e progressistas, começa por aí, tá? Ou seja, os progressistas querem um progresso, né, uma transformação da sociedade, dar mais direito para o povo, para os pobres, e a direita aí mais conservar as tradições, né, o status quo da sociedade e manter tudo aquilo conforme a tradição. Esse conceito vem até hoje, né, do que é conservador, do que é progressista. Tem coisas aí que não, digamos, que é considerado direita conservadora, não é direita reacionária, tá? Que é reacionário é ultradireita, né? Extrema direita. Isso é reacionário. Qual a diferença de conservador e reacionário? O conservador, como eu expliquei, ele quer conservar as tradições, né, o status quo da sociedade. Eles são moderados, né? Eles querem seguir ali as regras atuais e não deixar com que, dentro das regras atuais, essas tradições sejam alteradas, né? Então, ele quer conservar aquilo. O reacionário não, ele quer dar um passo atrás. Então, se eu fosse pegar nessa história aqui que eu explanei aqui sobre a Revolução Francesa, diríamos que o reacionário é o cara que quer voltar um passo atrás, ele quer voltar lá no poder, no Estado absolutista. E o reacionário, geralmente, ele defende a mudança dele através da violência, da agressividade, da intolerância, que é diferente dos conservadores, tá? Então, no cenário atual, que você tem que tentar diferenciar, quando falar direita, não, diferencia o que é direita e o que é ultradireita, né? Extrema direita. Direita são os conservadores. Extrema direita, ultradireita são os reacionários. Então, dentro desse conceito, você consegue começar a enxergar como que a sociedade atual está se movimentando, né? Não só no Brasil, como no resto do mundo. Então, quando chegou essa época, deu início a essa Revolução Francesa, né? Os camponeses se rebelaram. Acho que já em 1792, eles se rebelaram. E declararam uma guerra contra a Áustria e a Prússia porque eles tinham medo que os nobres que tinham fugido para a Áustria e para a Prússia retornassem para a França. E aí isso tudo foi radicalizado pelos camponeses, né? E nessa assembleia aí os jacobinos venceram, né? Ou seja, a esquerda, o conselho de esquerda, os jacobinos sentavam à esquerda, eles venceram e defenderam ali a educação, o voto para todos, né, independente da renda. Em 1793 eles decapitaram o rei Luís XVI, né, na invenção da guilhotina, para quem sempre fala, Robespierre morreu pela guilhotina, foi isso, né? Só que o Robespierre era o jacobino, né? Decapitou o rei e os traidores, que eles consideravam os traidores da Revolução Francesa, dentre eles o líder dos girondinos, que era o Danton, ele foi decapitado também na guilhotina, tá? Só que aí, em 1794, os girondinos tiveram uma vitória lá na Assembleia e o negócio se inverteu. O próprio Robespierre foi decapitado na própria guilhotina que ele inventou.
Então, essa história é bem conhecida, pelo menos essa parte, né? Mas por que esse conceito de direita e esquerda hoje alterou? Mais ou menos um pouco antes, durante a Revolução Francesa e depois, é o conceito mais ou menos que vem até hoje. O Edmund Burke, inclusive esse livro que eu citei, né, Reflexões sobre a Revolução na França, ele está longe da Revolução Francesa, sendo contra a Revolução Francesa e dizendo que ele achava que ia acontecer com a Revolução Francesa, para onde isso ia levar, né, os franceses. Então ele começou ali a ser mais à direita conservadora na crítica à Revolução Francesa. Então, e o Paine, né, o Thomas Paine, ele era, digamos, o que seria agora os progressistas, né? Então, digamos, Edmund Burke conservador, Thomas Paine progressista. Tá? Por que os dois tiveram esse embate, né? O Burke, para quem não sabe, é irlandês, né? E o Paine é inglês. Então, eles começaram a ter esse embate aí já ideológico, porque a diferença era que o Burke era foi a favor da Revolução Americana, mas contra a Revolução Francesa. E o Thomas Paine foi a favor das duas revoluções. Então aí começou a diferença, né? Porque nessa contra a Revolução Francesa, o Burke ele achava que deveria conservar, né, as estruturas da sociedade, as tradições, ele queria conservar. E o Paine não, ele achava que assim como na Revolução Americana, a Revolução Francesa ia começar uma coisa meio que progressista a partir do zero, né? Derrubando aí e reformulando a sociedade de uma forma mais radical. Então, aí foi a tradição contra a revolução, né? Se eu fosse expressar dessa forma. Então, seria essa a explicação hoje, né? O que seriam os progressistas, que é a esquerda, e os conservadores, à direita. Novamente, lembre-se que direita e esquerda é diferente de extrema direita e extrema esquerda. Então, a direita é conservadora, a extrema direita é reacionária. Assim como a esquerda, né, quer reformular as bases da sociedade, a extrema esquerda quer revolucionar, né, quer ser uma coisa mais radical. Os dois extremos são radicais. Então seria essa, Marcos, não sei se eu me divaguei aqui na história, mas seria essa, digamos, onde se consegue encaixar aí o que é extrema esquerda, o que é extrema direita, o que é direita e o que é esquerda. Tá, ok? Então, a direita conservadora quer manter aí o status quo da sociedade, né, quer conservar as tradições do jeito que a sociedade está estruturada. A esquerda não, a esquerda quer transformar isso, né? Por isso que é chamado de progressista. Eles querem o progresso, querem reformular a estrutura da sociedade, e nessa reestruturação ela quer incluir os mais pobres, né? Ela quer dar mais direito para os mais pobres. Então, tirando a paixão política, né, o momento político, tenta enxergar na sociedade, não só no Brasil como no mundo, o que você está enxergando agora, né? Obviamente, se você acreditar nos dados históricos que eu acabei de passar aqui de direita e esquerda. Então a gente vê hoje realmente, né, os conservadores eles acham que as estruturas da sociedade têm que ser mantidas, e tem muito aí a coisa do quem manda é a maioria, né, não quer incluir as minorias, tá ok? Tem sempre uma divisão aí de quem manda hoje na sociedade e vai continuar mandando e não quer essa transformação. E a esquerda quer. Então essas são... Tem outras explicações psíquicas, tá, para o que é direita e o que é esquerda. Mas é uma discussão muito mais aprofundada. Vamos ficar por hoje nessa aqui da Revolução Francesa, explicando aí como surgiu o conceito de direita e esquerda. E depois com o Edmund Burke e o Thomas Paine, como é que realmente surgiu o conceito de conservador e progressista, e isso que perdura até hoje, tá, nas sociedades. Tá, okay? Esse conceito. Leia esses livros que eu citei aqui, que te ajudam a entender. Não sei se essa foi a sua fonte, né? Mas vão te ajudar a entender. Ed, alguma colocação a fazer depois dessa divagação histórica que eu fiz aqui, não? Acho que não tem nem o que complementar, né? Acho que uma aula já ia explicar. Eu não tenho muito domínio desse conhecimento, esse nível de detalhamento aí, mas acho que a resposta foi bem interessante para todos os ouvintes, ainda mais no momento atual que a gente... Acho que a gente tem que, Marcos, tirar as paixões, né, e tentar entender realmente a evolução histórica, o pensamento, né, ideológico. Ninguém está falando que um lado ou outro está errado ou está certo, mas cada um tem uma forma de pensar o mundo, a sociedade. E aí você tem que... Não quer dizer que você vote, digamos, alinhada à direita, que você não tenha também princípios de esquerda, tá? Ou que você vote na esquerda e não tenha princípios de direita, né, na sua formação, na sua psique, né? Porque hoje a gente vota muito mais do que eu sou contra, né?
esse governo não deu certo, fez isso, tem corrupção, então eu não vou votar contra. Não quer dizer que você não pense igual a eles, tá? Você não tem uma mentalidade progressista. Assim como você pode estar votando, né, na direita ou rejeitando a direita, né, como está sendo hoje, nessa polarização, e você não ter conceito de direita. Às vezes você tem uma psique também de direita, mas você está rejeitando isso por outros motivos, né? Então, acho que a gente tem que sair dessa polarização e tentar encaixar onde é que a gente... qual a nossa visão de mundo. Tá ok, Marcos? Espero ter te ajudado. Vamos aqui à próxima, Ed. Bom dia, professor Cobori. Tudo bem? Professor, aqui quem fala é Gustavo. Sou da cidade de Franca. Fica no interior do estado de São Paulo. Professor, o conteúdo de finanças muitas vezes pode parecer confuso e complexo, mas sempre que me deparo nessas situações, venho para tirar a dúvida com você. E você faz com que esse mesmo tema torne-se simples, e por isso sou muito grato. Professor, dessa vez eu gostaria de entender de fato a diferença entre Enterprise Value e Equity Value. Vi alguns exemplos que tentaram deixar compreensível as diferenças entre os termos, mas continua não sendo claro para mim o que ambos realmente significam. Gostaria também de entender o porquê posso calcular o Equity Value simplesmente multiplicando o número de ações pelo seu preço. Muito obrigado pelo contínuo conteúdo fera que você publica. Um forte abraço, professor e Ed Cobori. Se couber ainda e puder explicar qual o sentido do famoso indicador Price to Book. Vou passar para você, Ed, aí você explica, tá? Porque Price Book é preço e registro, né? Como se fosse mercado e contabilidade, tá? Mas o Ed, vou passar para ele, ele vai explicar. Indicador que envolve o conceito de Equity Value, que perguntei anteriormente, junto com o patrimônio líquido. O que esse indicador representa? Qual a diferença entre Equity Value e o PL? Bom, Ed, como eu já adiantei, vou deixar essa com você, porque você está aí atuando no mercado, né, com esses conhecimentos aí. Acho que você vai poder contribuir aqui com o Gustavo. Vamos lá? Vamos lá, Gustavo. Ótima pergunta. Inclusive, eu já tive algumas dúvidas nesse sentido também. Acho que o professor pode complementar, inclusive, aí, visto que ele é especialista nessa parte aí de valuation. Geralmente, essas nomenclaturas que você comentou aí vêm justamente aí quando você está tentando encontrar o valor ali da ação, né? Então, primeiro, explicar aqui para todo mundo que está ouvindo o que seria esses significados aí que você comentou. E logo em seguida eu tento dar um exemplo aqui para simplificar aí o seu entendimento. Então, Enterprise Value, você pode ver ele como EV, né, só a redução aí da palavra, ou se for traduzir aqui para o nosso bom e velho português, né, o valor de firma, o valor da empresa. E o Equity Value, se você vê talvez alguma planilha, vai vir com o EQV, né, apesar dos dois começarem com E e V, para diferenciar aí, né, o pessoal utiliza esse Qzinho aí entre o EV para justamente diferenciar aí o que é o Enterprise Value do Equity Value, né? O Equity Value seria aí traduzindo o valor do acionista, ou seja, o pedaço da empresa ali que pertence aos sócios. E o EV nada mais é do que a soma dos fluxos de caixas trazidos a valor presente quando você utiliza ali a metodologia, né, do fluxo de caixa descontado para encontrar o valor da ação. Só que quando você faz essa projeção e traz esse valor para identificar, né, quanto que a empresa deveria valer, você está somando ali um resultado que a empresa ela só está conseguindo gerar a partir tanto do dinheiro dos sócios quanto o dinheiro dos credores, né? Então, a principal diferença aí do Enterprise Value e do Equity Value é justamente isso. Então, o Enterprise Value é justamente quanto a empresa vale com justamente essa injeção de capital de credores e acionistas, e o Equity Value vai ser justamente essa separação aí, depois, né, de você quitar aí todas as suas pendências, todas as suas obrigações, o que de fato, né, vai sobrar aí para os empreendedores. Então, geralmente você faz uma conta mais simplificada. Lógico que se você estiver ali numa operação de M&A, você vai ter um detalhamento muito maior, mas você pega o Enterprise Value, soma o caixa, diminui a dívida bruta e você chega no Equity Value, né? Seria mais ou menos essa simplificação aí do que seria um e seria o outro aí numa fórmula matemática. Para fazer uma comparação simplista aqui, às vezes até meio besta, mas é como se você fosse comprar um imóvel, você tá ali um imóvel, né, de R$1 milhão, ainda falta você quitar R$200 mil lá para o imóvel de fato ser 100% seu, e aí você decide vender, né, por esse valor de mercado de R$1 milhão,
só que você está devendo 200 lá, né, para o banco que te financiou. Então, no final, né, o que vai sobrar aí no seu bolso vai ser 800 mil reais. Então, se a gente for comparar aí, né, nesse exemplo de imóveis, 1 milhão seria o Enterprise Value e o 800 mil seria o Equity Value, né, seria o que de fato ficou para você. Isso, lógico, né, desconsiderando aqui impostos, tarifas, né, etc., só para simplificar aqui a sua pergunta. Inclusive, eu acho que a gente já falou dessa temática em diversos outros podcasts, então acho que vale dar uma revisitada aí, acho que pode complementar esse seu entendimento. E para finalizar, o patrimônio líquido, que você comentou aí, né, que às vezes é utilizado para o Equity Valley, ele pode ser utilizado, só que o patrimônio líquido é um valor contábil, né, um valor estático. E o mercado, como você já deve ter percebido, né, os outros ouvintes, todo dia ele quer precificar o valor da ação. Então, talvez você tenha o patrimônio líquido lá do trimestre passado, do ano passado, ele esteja muito desatualizado com o resultado que a empresa está gerando agora ou que o acionista espera, né, ou queira tradear lá na bolsa de valores. Então, esse seria o diferencial aí, um valor mais contábil ali e o outro do dia a dia do mercado que os compradores e os vendedores estão julgando ser o mais justo ali no momento da operação. Legal, Ed. Na realidade, eu até não vou colaborar aqui, porque a próxima pergunta tem muita similaridade com essa, um pouquinho mais. Eu achei ela confusa, mas aí a gente acaba aprofundando um pouquinho mais nesse detalhe. Tá ok? Boa, o Ed domina agora esse assunto, mas eu vou aqui tentar tirar essa próxima dúvida. Vamos lá. É do Danilo, não disse de onde é, tá? Mas como o market value de uma empresa pode aumentar ou diminuir o firm value, valuation de uma empresa? De outra maneira, como o valor de uma ação no mercado pode influenciar no valor real de uma empresa? Correlação. Por acaso um baixo valor nas ações pode aumentar o equity cost, aumentando o WACC e reduzindo assim o valuation? Ou até mesmo o valor das ações pode ser um fator decisório para a definição da estrutura de capital? Estou tentando compreender como a cotação baixa pode de fato prejudicar uma empresa. Creio que só pode ser pelo aumento do WACC, mas como isso aconteceria? Elevando o seu beta assim, atuando diretamente no custo do equity? Bem, vamos lá. Eu não entendi muito bem aqui. Eu vou tentar decifrar aqui a sua dúvida. Danilo, vamos, como diria, Jack Stripador por partes, tá? Ficou bem confuso que você misturou vários conceitos, né? Então vamos lá tentar decifrar aqui qual é a sua dúvida. Como o market value de uma empresa pode aumentar ou diminuir o firm value, valuation de uma empresa? Na verdade, você está falando a mesma coisa, né? O market value é o valor de mercado da empresa, né? Então, como o valor de mercado de uma empresa pode aumentar ou diminuir, o firm value também é o valor da empresa, né? O valor da empresa, valuation de uma empresa. Eu quero crer aqui que você está falando de coisa diferente, né? Então, o market value da empresa ele está associado ao preço, né, que está sendo cotado, tá? Então, o preço de mercado. Talvez você esteja comparando aqui com o valuation que você fez. Então, eu fiz um valuation, acho que a empresa vale 10 bilhões, mas o mercado, pelo preço e pela cotação, está negociando a empresa por 12 bilhões. Então, tem uma diferença, né, do valor de mercado para o valuation que eu fiz. Talvez seja isso. E aí você quer saber como esse valor de mercado, ou seja, a cotação na bolsa, está influenciando, aumentando ou diminuindo o valuation de uma empresa. Na realidade, se você fez o valuation e você acredita que você fez o valuation certo, o valor de mercado não vai influenciar muito. Sobre essa perspectiva, se essa é a sua dúvida. Aí você colocou, de outra maneira, como o valor de uma ação no mercado pode influenciar no valor real de uma empresa? Então, você confirma que é mais ou menos essa interpretação que eu fiz, não é isso? Correlação. Por acaso um baixo valor nas ações pode aumentar o equity cost, aumentando o WACC e reduzindo assim o valuation? Então, vamos pegar essa parte aqui agora e decifrar de novo. Por um acaso, um baixo valor nas ações, ou seja, o baixo valor nas ações de mercado, ok? Está sendo precificado lá, pode aumentar o custo do equity, ou seja, o custo, o retorno esperado, né, do patrimônio líquido, aumentando o WACC, ou seja, o custo médio ponderado de capital, e reduzindo assim o valuation. Por quê? Qual que é a lógica aqui do Danilo? O WACC, quando você faz a conta lá do valuation, né? O WACC, o custo médio ponderado de capital, está no denominador. Então ele está dizendo, se eu aumento o denominador, o valor presente da empresa, ou seja, o valor da empresa vai diminuir. Então ele está dizendo que o baixo valor das ações pode aumentar o custo, né, o retorno esperado do patrimônio líquido, aumentando o WACC e reduzindo assim o valuation. Ou até mesmo o valor das ações pode ser um fator decisório
para a definição da estrutura de capital, sim, porque se a empresa tem as ações abertas, né, o capital aberto na bolsa, ela negocia e ela vai precisar fazer um novo investimento que vai demandar ela captar recursos. Se ela for fazer um follow-on, ou seja, vou captar recursos via capital próprio. Então, só para o pessoal entender o que é essa decisão da estrutura de capital. Então, digamos lá, eu tenho metade do capital da empresa é capital próprio e metade é capital terceiros. Aí eu tenho projetos para o ano que vem. Esses projetos exigem um investimento que a empresa não gerou de caixa ou de lucro, nem de lucros acumulados, nada. Sei lá, ela tem 100 milhões de lucros acumulados e ela precisa de 500 milhões para investir nesse projeto que ela acha que vai ser um bom projeto para a empresa. E aí o CFO da empresa vai tomar a decisão como ele vai captar esses 400 milhões a mais. Ele pode tomar a decisão de captar via capital terceiros, emitir dívida, debêntures, ou ele pode emitir ações e captar no mercado de ações via capital próprio. Então essa é a grande decisão que o CFO vai tomar nesse momento. Então aqui faz sentido a dúvida do Danilo, que está dizendo o valor das ações pode ser um fator decisório para a definição da estrutura de capital? Sim, ele vai captar 400 milhões. Se o valor da ação da empresa está sendo cotado muito baixo do que a empresa acha que vale, ela vai ter que emitir muito mais ações para captar os 400 milhões. Então talvez não seja um momento ideal para ele fazer isso. Geralmente as empresas fazem follow-on quando a ação dela está bem valorizada, porque ela consegue captar mais emitindo menos ações, criando menos ações no mercado. Então vai realmente influenciar a definição, o fator decisório da definição. E continuando aqui na sua dúvida, estou tentando compreender como uma cotação baixa pode de fato prejudicar uma empresa. Creio que só pode ser pelo aumento do WACC. Mas como isso aconteceria? Ou seja, uma cotação baixa vai prejudicar a empresa, aí você acha que pode ser pelo aumento do WACC, ou seja, o aumento do custo médio ponderado de capital, ou seja, o custo de capital próprio e o custo de capital terceiros. Pode ser? Pode, eu vou fazer a referência. Por quê? Então a empresa vai lá, quer captar via capital próprio. A ação dela está desvalorizada. O que a empresa tem que fazer? Tem que oferecer um retorno esperado maior para as pessoas comprarem as ações dela. Quando ela oferece um retorno maior, ela está aumentando o custo de capital próprio, ou seja, o retorno esperado do capital próprio. Então, quando ela aumenta o retorno esperado do capital próprio para poder captar esse dinheiro, ela está aumentando o custo médio ponderado de capital. Ok? Então, qual que é o raciocínio do Danilo, que ele tem a dúvida? As ações estão sendo cotadas muito baixo. Por algum motivo, o mercado está precificando a empresa muito baixo. Ou seja, ela acha que a empresa não vale aquilo, tem que valer menos, ou aumentou o risco. Uma série de fatores fez com que a cotação da ação da empresa caiu. Isso vai influenciar no WACC? Vai, porque se a empresa quiser captar via capital próprio, ela vai ter que oferecer um retorno maior. Ou seja, porque o mercado está vendo que ela tem um risco maior, ela vai oferecer um retorno maior, o custo de capital próprio vai subir, o WACC sobe junto. Então isso pode ser. É um caminho que isso pode tomar. Aí você fala, elevando o seu beta assim, atuando diretamente no custo do equity, aí ele já está pegando outro conceito que é o beta, Então, qual que é o que o beta aumenta? O beta estatístico, ele é uma regressão linear que está comparando a volatilidade da ação, a variação do preço da ação, ou seja, a sua volatilidade, frente à variação do mercado, a volatilidade do mercado. Então, grosso modo, digamos, você pegou a empresa A, como variou num certo período de tempo, você vai fazer uma regressão, viu como variou essa ação, a cotação dessa ação, e vai comparar com o mercado, digamos, é o índice Bovespa. Então, como variou o índice Bovespa, Então, essa amplitude da volatilidade da ação frente à volatilidade do mercado, a amplitude da volatilidade do mercado, que define o risco da empresa através do beta estatístico. E aí o beta estatístico vai dizer lá, 1,2, quer dizer que a empresa tem 20% a mais de risco que o mercado, porque ela varia 20 vezes a mais do que o mercado. Ou seja, tem uma volatilidade 20% maior que o mercado. Então, através do beta, isso pode acontecer? Pode. E aí, para quem já me conhece, ou fez os meus cursos, ou leu o meu livro, tem ali o que a gente chama do ajuste desse beta estatístico, o que a gente chama de bottom-up beta, que aí eu considero a alavancagem financeira da empresa. Então, se o beta for elevado, na forma do CAPM, retorno livre de risco, mais o beta do ativo vezes o retorno de mercado menos o retorno livre de risco, que é o prêmio de risco do mercado. Então, se o beta subir, vai aumentar o custo do capital próprio. Esse é o raciocínio. Não sei se ficou confuso, Danilo, mas vamos lá, Ed, se tem alguma... Não sei se ficou confuso, você acha que dá para acrescentar alguma coisa aí? Não, acho que é uma temática muito complexa, Acho que o pessoal que não vive mercado financeiro, trabalha com isso, acaba se perdendo muito e às vezes talvez nem faça sentido esse nível de detalhamento,
Acho que às vezes você se confunde mais do que é o necessário, o básico ali para você analisar as ações. Mas acho super válido aí quem tem interesse em se aprofundar, né? Você se sentir mais confortável ali na hora de aplicar os seus investimentos. É só para a gente, acho que encerrar essa temática. Acho que quem quer se aprofundar e pegar os outros podcasts, vários, diversos vídeos, né, que o professor tem dessa temática, que às vezes fica confuso essa questão de firma e empresa. Firma acho que é um, um cenário mais economês, né? Você vai pegar um livro de economia, você vai conversar com um economista, geralmente eles chamam empresa de firma. E no nosso dia a dia aqui não, né? A gente usa o que mais se assemelha aqui, que é a empresa, uma organização, uma companhia, mas basicamente quando você vai pegar esses indicadores aí, eles significam a mesma coisa, né? Então, mais para o pessoal não se confundir. E só para complementar lá o Gustavo, que tinha perguntado do indicador, né? O price to book, acabei esquecendo de falar. O price to book é em inglês, né? E a gente conhece ele mais como P sobre VPA, né? Que é o preço de mercado sobre o valor patrimonial. É um indicador que ele tem mais relevância para fundos imobiliários, ações. Tem diversos setores que você nem deve olhar esse indicador, né? Principalmente o setor de tecnologia, porque ele não vai fazer nenhum sentido na hora que você for pegar o resultado. Mas basicamente é você tentar pegar um valor justo ali pelo que a empresa tem de patrimônio líquido. Mas como a gente comentou aqui, né, às vezes os investidores eles não são racionais, então a expectativa de mercado, o valor de mercado está muito diferente do que a empresa deveria valer, muito menos contabilmente, né, que pode ter diversos ajustes aí que podem inflar esses indicadores. Então, acho que seria isso aí, esses complementos, se eu também teve novos horizontes aí com essa explicação. Não, acho que a gente até estressou bastante esse assunto hoje, está ficando tecnicamente pesado, né? Para quem não, como você falou, para quem não é do mercado, não acompanha essa temática aí no dia a dia, fica realmente bem confuso, né? E quem não entendeu, volta um vídeo aqui, tenta escutar de novo, que realmente às vezes é difícil entender de primeira, tá ok? E como o Ed disse, tem muito vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Então vamos lá, próxima. Caro professor Cobori, por gentileza, como exatamente funciona o Tesouro Direto IPCA com aportes mensais? Quais vantagens e desvantagens? Obrigado e forte abraço. Luiz Fernando Soares, de Porto Alegre. Ed, na nossa alternância, essa vai ficar contigo. Show. Vamos lá, Luiz. Inclusive, foi uma temática que a gente respondeu nos últimos podcasts. A gente percebe aí, né, que essa mudança aí do cenário dos investimentos, o pessoal começa um pouco mais de interesse em renda fixa. Foi até engraçado que na época da pandemia o pessoal falou que renda fixa tinha morrido e agora que a taxa Selic está aumentando, né? O Copom manteve aí novamente essa semana, mas a gente vê os investidores se interessando um pouco mais, né? Visto que a rentabilidade está melhorando com um nível de risco muito mais baixo do que os principais investimentos de renda variável. Então, o Tesouro Direto nada mais é do que uma renda fixa pública. Os três principais lá que você tem opção, nós todos como investidores, é o Tesouro Pré, o Tesouro atrelado à Selic e o IPCA. E aí tem algumas opções, né, de você fazer esses aportes mensais. Ele vai funcionar basicamente para quem gosta de fazer preço médio em ações, né? Então, todo mês lá você vai ter a sua disciplina de fazer o seu aporte e no final a sua rentabilidade vai ser a média aí dessas compras que você vem fazendo e as rentabilidades acordadas lá com o Tesouro Direto. A vantagem de você fazer isso é você manter uma constância, né, de aportes, e isso virar uma obrigação, assim como qualquer outra despesa que você tem. Então, todo mês lá você tem que pagar a conta de internet, pagar aluguel, e você fazer com que os investimentos também tornem uma obrigação, né? Isso acelere aí o seu objetivo de independência financeira. Então, você inverter, né, essa lógica de tirar primeiro os investimentos e depois ir pagando as contas, do que ir pagando as contas e depois ver se sobrou alguma coisa para investir, né? Você acaba forçando a fazer um colchão ali de investimentos maior. Quando você, assim que recebe o salário, você já faz o aporte mensal lá para o Tesouro Direto, para sua corretora. Caso você tenha algum mês, né, que você não consiga transferir, isso não vai ficar uma pendência, você não vai abrir lá a sua corretora e vai estar menos R$ 200, menos R$ 1.000 lá de aporte mensal que você tinha programado. Ele simplesmente só não vai executar a operação caso não tenha o saldo, né, o suficiente lá. Lembrando que, acho que foi até a resposta que eu dei lá no último podcast dessa temática,
Apesar de ser o mesmo título que você programou para você comprar lá, as características serão diferentes. Então, a rentabilidade que você está acordando é exatamente no momento do aporte, não daquele primeiro título que você comprou. E a frequência é você que escolhe, não necessariamente precisa ser mensal. Você pode colocar lá trimestral, semestral, de 15 em 15 dias. Você consegue automatizar isso, não necessariamente precisa ser exatamente nesse intervalo de 30 dias. E aí, uma pergunta que me fazem bastante também Ed, e se eu precisar resgatar, qual que vai ser o título, né, que a corretora vai executar? Vai ser o primeiro que eu fiz? Vai ser o último, né? Como que eu sei? Se tiver todas na mesma corretora, vai entrar o princípio do PEPS. Acho que quem fez a administração aí, eu lembro das aulas lá de materiais, gestão de estoques, né? O PEPS é a abreviatura de primeiro a entrar, primeiro a sair. Então, na hora que você for executar lá uma venda, caso você precise resgatar antes do vencimento, a corretora vai pegar o primeiro que você fez, ou os primeiros, né, caso o montante seja maior. Então vamos usar um exemplo aqui, você fez apostas mensais de R$ 100, vamos supor aí que não teve nenhum tipo de oscilação, no final do ano você está com 1.200. E aí você precisou resgatar R$ 600. Esses R$ 600 vai ser dos primeiros meses que você aportou, né? Lógico que isso vai estar valor de mercado, mas para você saber, né? Vou vender, vai ser o último que eu coloquei agora, vai ser o primeiro. Se tiver na mesma corretora, vai ser o primeiro. Se você tiver em diversas corretoras, talvez você consiga vender ali o que esteja melhor, né? Ou com uma rentabilidade mais estável. Mas basicamente seria isso, essas vantagens aí desses aportes mensais do Tesouro Direto. Caso tenha ficado mais alguma dúvida aí, pode mandar que a gente responde nos próximos podcasts. Legal, Ed. Boa resposta. Eu até aproveitei que vai estar falando e peguei, acho que eu lembro que eu citei 2 livros, peguei os 2 ali. Vou mostrar para vocês aqui. Um que eu falei do Burke, o Edmund Burke, né? Reflexões sobre a Revolução na França, tá? Isso aqui ele escreveu durante a Revolução Francesa, né? E ficou muito famoso porque muitas coisas que ele preveu que poderia acontecer na Revolução Francesa aconteceu, né? E uma das coisas que ele preveu era o terror, né? E aí teve um período das guilhotinas, né? Da decapitação de todo mundo que ficou conhecido como um período do terror na França, né? Durante a Revolução Francesa. Então esse livro é muito bom. São ele mesmo, né? As reflexões que ele fez durante a Revolução Francesa. O prefácio aqui é do João Pereira Coutinho. Acho que eu citei um livro dele também nesse vídeo que eu falei de vários livros, né? O João Pereira Coutinho tem um livro sobre o que é ser conservador. E esse aqui não é da época do Burke, né? Mas fala do iluminismo, esse é do Steven Pinker, é um livro atual. Na realidade, ele fala o novo iluminismo já analisando a situação atual, né? Do que o mundo está passando. E aí ele põe aqui o novo iluminismo em defesa da razão, da ciência e do humanismo. Então, ok? É um livro muito bom para quem quiser ler. Tem aqui até uma declaração do Bill Gates, né? Meu novo livro favorito de todos os tempos, Bill Gates. Então esse é um livro muito bom, tá? Para quem quer entender o novo iluminismo, ou seja, o iluminismo atual, né? Não dessa época aí do século XVIII, né? Então acho que esse episódio fica por aqui. Espero que vocês tenham apreciado, né? Essa parte mais da Revolução Francesa aqui, falando disso tudo, é mais para as pessoas se situarem aí, né? Eu garanto para você que tem muita gente que fala que é conservador e não sabe o que é ser conservador. Tem muita gente que fala que é progressista e não sabe o que é ser progressista. Então, só para efeito de informação. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 98117 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos, né? Às vezes chega muito áudio aqui com fundo muito barulhento, né? Som de rua, de carro, e aí a gente não consegue aproveitar. Novamente, lembrando aqui, no dia 9 e 10 de novembro tem o 23º Congresso do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. É o maior congresso de governança corporativa da América Latina. Eu fui convidado, né, para coordenar e moderar um painel no dia 9, que é Startups, Governança Corporativa e Captura de Valor. Eu estarei lá no dia 9 e o Ed estará lá no dia 9 e 10. Então, se você é de São Paulo ou esteja passando em São Paulo, é uma boa oportunidade de participar de um evento de alto nível. Tá ok? Ed, algum recado final? Não, só agradecer novamente aí pelo convite e espero estar aí nas próximas semanas também. Nós que agradecemos, Ed, a sua participação. Pessoal, forte abraço e até o próximo episódio. Abraço, até semana que vem.
Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.